Boa noite, mais uma live da série Atitude Karateca para a Vida. Hoje vamos falar sobre saúde mental e o karatê e saúde mental. Já está chegando gente. Rafaela, boa noite. Lu Henrique, boa noite. Cleiton, Chan, boa noite. O nosso convidado hoje é o Dr. Eli Marçal, de Porto Alegre, né? Praticante de karatê, né? Ele pertence à organização da JKA, ele é psicólogo clínico e atua também como psicólogo na área de intermediação jurídica, é psicanalista, então tem um conhecimento acadêmico e vivencial muito grande em relação aos benefícios do karatê em todos os aspectos, né? Não só físico, mas mental e emocional. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Quero uma resposta de vocês. Estão me ouvindo bem? Ok. Já vamos. Meu amigo Eli Marçal. Acabei de chamá-lo. E vamos lá. Opa, ótimo. Boa noite, ouço, sei. Boa noite a todos. Estava tentando entrar aqui pelo meu computador, mas enfim, vou de celular mesmo. Tá dando para ouvir bem, tá dando para visualizar bem. Tá tudo perfeito. Tá bem, Ceci? Boa noite. Boa noite. Está aqui entrou Dojo Kime Karate Shotokan, Pedro Shibumi. Boa noite. Fabrício Messer, boa noite. Francele, boa noite. Sensei Carneiro, Adalberto Adiar, boa noite. Vamos lá. Vini, Santarelli, Felipe Santarelli, boa noite, bem-vindo. Lídia, boa noite, Lídia. Piazito Gaiteiro, mas né? Deve ser aí dos Pampa, hein? Ok. Leudo Santana, boa noite, Leudo. Como está? Ok. Perfumaria 222. Sensei Felipe Monteiro de Portugal, uma honra estar aqui com o senhor. Boa noite. Tem um problema ali com o sinal lá do meu amigo Eli, vou chamá-lo de novo. Vamos ver. Robson Eduardo Santos da Silva, boa noite. Flávio, boa noite. Vamos lá, de novo. Mário Sérgio Aguiar, boa noite. Jorge Souza, boa noite. Opa! Deu no celular e agora saí do computador.
de energia. Ah, não, desculpa, o Piazito Gaiteiro é de Santa Catarina. Piazito Gaiteiro é de Santa Catarina. Cássio Ferreira, o Mário Sérgio é de Teresina, do Piauí. Mário Sérgio Aguiar, boa noite. Do Joquimê, de Palmeira dos Índios, Alagoas. Jefferson Gomes Martins. Meu amigo Mário Sérgio. Noite. Raimundo Floriano. Noite. O sol está chegando. Rafaela. Boa noite. Ricardo Rojas Martínez. Buenas noches. Santarém, Pará. Jorge. Gojuril Timorante. Oi, Cris. De novo aqui, Cris. É bom ter a tua presença aqui, viu, Cris? Paulo César. Ricardo. De onde você fala, Ricardo? Roja. Sensei, o Eli está tendo um problema? Nelson Kazuto Sasaki, boa noite. Sensei Juarez Alves Gomes, Sensei, boa noite. Vou fazer de novo o merchandising. Sensei Juarez Alves, para quem não sabe, é um dos ícones do karatê brasileiro na década de 80. Eu o convidei para estar aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em setembro, para realizar um seminário. Olha aí, pessoal, quem quer um karatê raiz, né? Aprender mais, karatê raiz, karatê budô. Sensei Juarez Alves Gomes, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia 4 de setembro, tá? E aproveita quem vier para Campo Grande, né? Sim, tá. É pai de um karateca daqui do dojo. Ok, Ricardo. Quem vier para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer o seminário com o Sensei Juarez e depois comigo, vai ter oportunidade de, na segunda e no sábado, ir para Bonito, aqui no Mato Grosso do Sul. Tá, pessoal? Tem uma agência que vai cuidar disso aí. Ok? Bom, Sensei, o Eli, meu amigo Eli sumiu. Vou chamar ele, vou procurar de novo. Vamos lá. Chamando Eli. Fê Freitas. Eli, você está no celular ou no computador? Olha, estou no celular porque no computador realmente não está estabilizando. Entra e sai, Ok. sai. Então eu lhe vejo no celular, no computador e no celular, mas eu não consigo ser onipresente como Sensei Araki. Estou só no celular. Não, é melhor. Eu também só estou no celular, tá? É menos complicado. Bom, boa noite. Eli, há muitos anos a gente se conhece ainda apenas pela internet, né? Mas em breve nós vamos nos conhecer pessoalmente, fisicamente, né? E, enfim, é um prazer estar aqui contigo, porque eu sei que você traz um grande conhecimento. Estou lhe ouvindo. Você traz um grande conhecimento
em relação a como funciona o ser humano, né, na sua complexidade psicológica. Então, eu creio que hoje vamos ter um partilhar muito interessante. Boa noite, Eli. Boa noite, uma grande honra estar aqui, receber o seu convite, Sensei, como sempre, muito generoso, né? E não sei se vou conseguir corresponder às expectativas, mas é um prazer estar aqui com todos e tentar aí partilhar nesse breve momento que a gente vai ter junto aí algumas ideias, né? Nessa relação aí entre o Karatê e o nosso psicológico, o nosso emocional, a importância do Karatê na confiança pessoal de vida, enfim, nessa estabilidade que nós buscamos num momento tão difícil, tão desafiador, né? Como se não bastasse a vida já ser um grande desafio, mas temos aí alguns agravantes aí por conta dessa situação da Covid, da pandemia e da economia como um todo, né? Perfeito. Sensei Funakoshi dizia, né? Para o homem que sai do seu portão, existem milhões de adversários. Verdade. Então, ele já prenunciava, né, que o mundo, na verdade, ela é feita de ameaças e oportunidades, né? Mas eu estou lembrando aqui de um pensamento japonês que diz assim: em épocas de calmarias, lembre-se das tempestades, né? Então, na realidade, é um alerta, né? Para que a gente não seja pego desprevenido. E o Karatê trabalha muito isso, né, Sensei? O estado de Zanshin, né? Sim, Zanshin. Mas essa tua fala me faz lembrar de uma frase que eu não saberia referenciar nesse momento de quem é, mas que muito me impactou. Se você pede a chuva, tem que aguentar a lama. Então, assim, é bem por aí, né? Nada vem, né? São os mistérios e a dualidade da vida, né? Sem a dualidade, nós não teríamos conflito. Sem conflito, não há estresse. Sem estresse, não há vida possível. Nós temos no nosso planeta a gravidade. A gravidade é o nosso centro. É o nosso hara, como nós conhecemos do Karatê, né? Quem sou eu para falar do Karatê no meio de tantos nomes e tantas expressões, e falo isso de modo legítimo, né? De tantas pessoas tão mais comprometidas com o percurso do Karatê há 35, 40 anos, ou aí até mais, como o senhor, Sensei Arakaki, e tantos outros aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, né? Mas eu vou trazer um pouquinho desse particular da minha visão como psicólogo, como psicanalista, como um praticante do Karatê, né? No sentido em que o Karatê, para mim, nunca foi um meio de vida, né? Eu tenho hoje uma formação como instrutor de Karatê, que eu fiz aqui pela Federação Sul-Rio-Grandense de Karatê, mas não tenho alunos de Karatê, tenho amigos que eu partilho o meu conhecimento, tanto do Karatê, que eu tenho considero um bom conhecimento de Karatê, porque eu sou um estudioso e um praticante de Karatê, mas amigos que são pessoas tanto comuns, cidadãos, sem dúvida nenhuma, mas alguns que desfrutam de algum cargo pouco mais de importância, que sofrem um estresse muito grande, e a gente vê a importância de quando a gente tem muita atividade intelectual, da importância desse retorno, né, para nossa casa, né, para o nosso psicológico, para o nosso emocional, para o nosso mental, e assimilar esse estresse, né? Então nós não temos gravidade na Lua, nós não temos, é muito mínimo, é muito pouco, né? Em Marte, enfim, é muito pouco. A gravidade ideal é essa que nós temos aqui na Terra. E Karatê sem gravidade é um homem sem raiz, é um Karatê Nutella, né? Um Karatê com todo respeito, né? Tem diferentes atuações no esporte e tudo mais, é o Karatê correria, muitas vezes, e que perde esse time. Eu já estou entrando aqui numa visão mais particular minha, dentro da minha expressão pessoal e da psicologia, né? Que perde esse time de integração com esse estresse que um autor muito, muito genial, assim, que eu considero, que eu conheço ele já tem mais de 25 anos, eu leio seus livros e pesquiso os seus temas, o Christophe Dejoux, é um autor francês, e que fala do estresse funcional e do estresse disfuncional.
né? As pessoas têm a ideia de que eu vou morar numa casinha, num lugar pacífico, no interior e tal, lá sim isso é que é vida. Bom, lá tem pernilongo, não tem saúde adequada, muitas vezes não tem, é um desafio muito grande a gente ver, pelo que a gente pode acompanhar de documentários de comunidades ribeirinhas, como é difícil a vida, né, num interior muito distante, quando a gente imagina que lá não tem estresse. Que a natureza é bela, a natureza é selvagem, muito selvagem. E se tem uma coisa que nós conseguimos fazer, foi transformar essa nossa relação direta com a natureza numa cultura, né, mediada por uma cultura, mediada por uma transformação que, de 200 anos para cá, ou talvez um pouco menos, nós avançamos muito em tecnologia industrial, em tecnologia informática, enfim, produzimos um conforto maravilhoso, uma segurança maravilhosa, e nós somos hoje, nós estamos no top da cadeia das espécies vivas do planeta, né? Então, conseguimos enfrentar um animal feroz com uma arma e um projétil pequeno. Né? Antes nós precisávamos nos agregar em grupos enormes, com lanças de madeira, lascas de pedra e tudo mais, e o desafio era muito grande, né? E, enfim, esse espaço gregário, né, nos fortaleceu a buscar a tecnologia. Só que à medida que nós buscamos a tecnologia, também me parece, e todos os que estão aqui nos acompanhando nessa discussão aqui, que eu gostaria de ouvir também depois, né, você também, mas que nós perdemos também a qualidade das relações, do social dessas interações, que nos fez agregar para enfrentar de lanças de madeira e lascas de pedra os animais ferozes da época em que a gente não tinha tanta tecnologia. Portanto, fizemos uma boa volta, nos tornamos no topo da cadeia de segurança, mas nos perdemos em termos de vínculos relacionais. E nós temos na nossa estrutura orgânica, fisiológica, mental, cognitiva, porque quando a gente fala de psicológico, e todos que estão aqui, os colegas budocas, assim como eu, que estão nos ouvindo... Deixa eu fazer um time. A Fran está dizendo que o microfone do senhor está raspando no kimono. Isso, perfeito. Obrigado. Então, nós perdemos esse time. E aí o Karatê traz isso, que eu acho que é muito importante, né? Da interação, da integração, da socialização, disso que a gente tem que botar mais o pé no chão e buscar esse Karatê num sentido mais... não buscando acertar apenas o alvo. O alvo é importante buscar o alvo, sem dúvida nenhuma. Não é? Alcançar um bom resultado, quem não quer, né? Mas esse resultado não pode ser o objetivo último e único. Ele não deve justificar todo o processo. Que o grande, me permita uma gíria aqui, né? O grande barato da coisa, né? O grande desafio, a sacada, o turning point, né? O ponto da virada é a gente se dar conta do processo. E é isso que o centro de gravidade nos lembra. É isso que a gravidade nos traz, essa condição de centramento. Então, nós temos estruturas cognitivas que dependem, e fisiológicas, que dependem dessa fisiologia e dessas estruturas anatomofisiológicas, que vão liberar determinados neurotransmissores, como serotonina, endorfina, adrenalina, né, e tudo mais, para que nós possamos simpatizar, se colocar no lugar do outro, né? Para que a gente possa... Então, as atividades, elas nos permitem uma tonicidade, né? Uma tonicidade no sistema nervoso central, né? Mas não existe essa leitura fisiológica, veja bem, nós não podemos nos reduzir a essa perspectiva, mas ela está aí e deve ser levada em consideração tanto quanto a gravidade, né? Então, na relação com o outro, na relação desse desafio de alcançar esse objetivo, mas vivendo esse processo do sentimento, mas do sentimento com uma representação simbólica de sentido, de cultura, de valores, de ética, de moral. E aí a gente se remete ao Dojokun, sem dúvida nenhuma, estamos falando do Karatê, né? E o Ninjun-kun também, né? E ao Sensei, que cada um tem que buscar o seu Sensei, porque hoje em dia muita gente se intitula Sensei
Não cabe a mim julgar, mas eu acho que para ser um sensei tem que ser assim um pouquinho, tem que dar um passo adiante no que diz respeito a ser humano, a ser cidadão, a ter algum projeto de trabalho social, como aqui mais adiante eu posso citar alguns que a gente teve. Bom, isso para assim, iniciar a conversa, e não vou me estender muito, acho que eu paro um pouquinho de falar, porque já falei bastante, não sei não sei como é que Ótimo. você quer mediar isso aí. Já Se faz sim. clareou Se muito faz. para onde nós vamos. Clareou. E dentro dessa perspectiva, né, que o senhor colocou, porque a realidade, na verdade, ela é química, é um processo químico. Né? Nós só vamos entender a realidade graças às conexões dos neurônios a partir dos nossos sentidos. Né? E aí fica uma questão meio complicada, porque aí entra a questão, vamos dizer assim, do ego, né? O ego que ele tira a nossa lucidez, a nossa clareza das coisas. Né? Resumindo, muitas vezes a realidade não é a realidade que é, mas é aquela realidade que nós desejamos. Né? Então, a Fran está dizendo que continua fazendo barulho o microfone. Tô com ele na mão aqui, mas acho que agora talvez. Eu tô ouvindo o barulho também. Mas o meu tá. Não tem Não sei se vento é do aí, meu Fran. agora. Agora parou. Acho que parou. Parou? Ok. Bom, e eu venho batendo muito numa questão que é o trabalho da consciência no karatê, né? Justamente para que possamos estabelecer uma, uma capacidade mental de realmente a gente viver de maneira mais coerente, mais lúcida possível. Porque o que nós estamos vendo hoje, Sensei, é um atropelo. Né? As pessoas estão perdendo ah, essa, essa tranquilidade. As pessoas estão entrando num círculo vicioso, né? Que é o oposto, né? Da harmonia. Um círculo Uhum. vicioso de tensão, estresse, angústia, ansiedade. E o que nós estamos vendo é muita gente realmente adoecendo, né? Inclusive karatecas. E aí, Uhum. novamente, eu venho bater numa questão. Karatê não é só você ir para a academia, dar soco e pontapé, sair com o corpo, né? Aquele treino puxado, o sensei hoje dá um treino puxado, quase matou a gente, né? Aí a pessoa sai satisfeita, mas diante de certas situações do cotidiano, de repente essa pessoa ela age de maneira reativa, por que não dizer impulsiva, né? Então, como que o senhor vê isso? Né? Por que muitos karatecas, inclusive karatecas veteranos, né, falam Dojokun, passam anos e anos falando Dojokun e têm uma vida totalmente sofrida. Né? Uhum. Sim. É uma É. dicotomia. Sensei, é uma dicotomia. E uma contradição também, né? Uma contradição também, né? É uma aparente contradição, talvez, né? É uma aparente contradição, não diria. No meu modo de ver, assim, o Sensei falou sobre química e sobre ego, né? Às vezes as pessoas dizem assim, Eli, você tem um ego, hein? Eu falo, tenho. Eu investi muito para ter o ego. É muito investimento para ter um ego. Não é pouca coisa. O ego não é nosso inimigo. Sim. Não. O ego não é nosso inimigo. Sem um ego, quem não tem ego não está encarnado. Isso aí quem me falou foi. Uma vez eu vi isso pela primeira vez de um grego naturalizado americano. Um psiquiatra, psicoterapeuta e um filósofo. Enfim, ele foi aluno e paciente de um psicanalista chamado William Reich. E, portanto, uma linha direta ali com Freud. Ele não chegou a conhecer Freud pessoalmente, mas olha só, né? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo nos Estados Unidos, em Nova York, fui algumas vezes para lá.
fiz uma formação lá com ele também, trabalhei com ele, ó, atendendo alguns pacientes em sessões individuais e dei assistência também em grupos. Mas só citei ele para dizer o seguinte, né? A química, sem dúvida, né? Mas a química responde a quê? Né? Então, assim, qual é o significado, qual é o sentido que nós damos às experiências, né? Muitas pessoas, é como uma música, né? Uma nota mexe tudo, muda toda a melodia, desafina tudo, desarranja tudo, né? Então, nós temos essa busca no karatê pela perfeição, né? Não para não errar, mas para acertar o melhor possível. Se você trabalha para não errar, e é difícil se livrar desse padrão, a gente trabalha muito, por isso que eu digo, a gente investe muito para ter um ego, a gente investe muito para ter um aprendizado no karatê. Parece que caiu aqui, né? Não, tá tranquilo. A gente investe muito para ter um aprendizado no karatê. A faixa é consequência. Deveria ser, pelo menos, né? Então, assim, você é um faixa preta, você tem uma faixa preta ou você é um faixa preta? O sensei mesmo, né, nos seus seminários, nas suas palestras, né, fala sobre isso, e os senseis mais sóbrios e mais conscientes, com esse karatê mais raiz, falam nesse sentido, né? Então esse seria o que corresponde a um estresse funcional, né? Então as pessoas estão perdidas e caóticas porque elas estão indo aonde todo mundo está indo. A gente não precisa andar muito para ver as pessoas andando na sua direção e quase te atropelando, passando por cima de você, olhando para o celular. Outro dia eu vi uma senhora sendo praticamente atropelada por 2 marmanjos ali no pátio do supermercado. E eles nem se deram conta, nem pediu desculpa. Ela quase caiu no chão. Eu fui até ela e falei, senhora, a senhora está bem? Que foi um trancão que ela levou. E eles nem tomaram conhecimento. Não porque eram perversos, pode até ser, não sei. Mas o que eu percebi é que eles estão desligados mesmo, as pessoas estão muito alienadas, estão sem centro de gravidade. Eu estou usando muito esse termo, homem sem gravidade. O homem está sem gravidade. E tudo corrobora o tempo todo para nos tirar do centro. Então, o que a gente puder fazer para nos trazer de volta para o centro, e aí eu tive a oportunidade, lá em 1977, de me aproximar do karatê, isso em Londrina, no Paraná, que eu sou natural de lá, né, com o sensei Ricardo Carvalho, que foi o meu primeiro sensei, né? E eu tive um tio que me levou até lá. E ele deu umas investidas lá, não aprofundou muito. Um cara forte, bom, muito criativo, muito ativo, muito trabalhador, né? Mas muito ativo. A gente tem que tomar cuidado com o utilitarismo. O utilitarismo, com esse consumismo, porque nos tira tem muita coisa que nos tira do centro e a gente não se dá conta. Então é uma matemática meio complexo fazer essa matemática, mas os fatores têm que ser avaliados e se a gente for ver no dia a dia, e o karatê, para quem trabalha como senhor no dia a dia, deve ver muito mais, com muito mais probabilidade essas questões no karatê e esses detalhes fazem a diferença, né? Então esse meu tio não avançou, mas meu avô tinha uma transportadora de guardas e valores na época e os vigilantes iam fazer karatê. Ele acabou desenvolvendo uma amizade com esse sensei, Ricardo Carvalho. E aí muitos dos alunos que iam para lá, meu avô pagava o curso para estarem na academia. Para treinar a defesa pessoal, para treinar concentração, para disciplina. Não que eles não fossem disciplinados, mas eles conseguiram elevar os níveis de atenção, de concentração, de disciplina e tal. E eu segui treinando, né? Eu não trabalhava com meu avô, eu não frequentava. Meu avô era só meu avô, né? Naquela época eu estava estudando, estava fazendo meus trabalhos para entrar na faculdade, na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Então, cantava no coral também, fazia teatro, né? Era novo, né? Então, fui viver as experiências que me auxiliaram bastante, né? Na edificação do meu ego, né? Na constituição do meu ego. Que ainda tinham que dar muitas voltas para fazer outros sentidos que não aqueles que de imediato estavam chegando. Isso a gente vê muito nos katas, nos kihons, né? Vocês sabem muito bem disso e todos que são senseis aqui que estão ouvindo sabem muito bem disso. E aí essa foi o início da história, né? Só que aí eu treinei durante quase 5 anos e depois eu mudei
de cidade, de estado, fui para outro estado, outra cidade, e fui buscar outros senseis. E aí eu senti uma diferença imensa, porque esse meu sensei, ele tinha sido, né, ele foi aluno do sensei Sagara, em São Paulo, e ele foi campeão brasileiro, paulista, enfim, durante umas 2 ou 3 vezes, se não me engano. Enfim, ele ganhou uma bolsa e foi para o Japão. Ele ficou lá um tempo, ficou uns 10 anos treinando na Takudai, foi tricampeão universitário na Takudai. Vocês sabem lá, né, que esse movimento aí, Takudai naquela época era desafiador, e voltou e aí abriu a academia em Londrina. Né, e foi lá que eu fui treinar com ele. Então ele era bastante atento a esse tripé, Kihon, Kata e Kumite. E naquela época também, evidentemente, muito treino, muito puxado, muito pesado, a gente novo dava conta, né? Mas aí, então, eu encontrei outros senseis que, faziam um pouco de Kihon e já botava para o comitê. Inclusive teve um que disse que Kata, isso aí não levava muito a sério, não. Então, assim, eu fui indo, mas não achava, e tinha outros desafios, depois me casei, e fui ter filho, e fui treinando na medida do possível, até que encontrei alguns senseis também que valorizassem esse trabalho, que não era só dar soco, dar chute, e é muito comum os amigos, as pessoas, você dá um soco assim, como é que eu faço para dar um nocaute, derrubar e tal? Até que estabilizei e fui encontrando uma compreensão, mas eu já via a diferença de cara, que aquilo não era karatê. Aquilo se dizia karatê, mas o karatê tem que ter o dojokun, o karatê tem que ter kihon, tem que ter kata e kumite, evidentemente. Mas tem toda uma... E o kumite tem o comitê, né? Tem o comitê sambon, tem o comitê semilivre, tem o Jiu comitê, tem o Shiai comitê. Então é uma evolução. Né? E ali você faz uma conversa, como disse Sensei Matida, né? Fala, a luta é uma conversa, você tem que aprender a escutar como é que o outro está vindo na sua direção. Eu achei interessante essa analogia do Sensei Matida. Né? E ele sempre vem para cá, a gente faz algumas atualizações com ele. Né? E, enfim, até que eu conheci a federação aqui no Rio Grande do Sul e estou há 13 anos aqui no Rio Grande do Sul e pela federação. Eu conheci a federação através do sensei Carlos Mazitelli, no Grêmio Náutico União. Ele era professor lá, treinei lá com ele 1 ano e meio, e aí, através dele, nós íamos fazer exame de faixa na federação. Então lá conheci o sensei Alfredo, outros senseis, sensei Juarez aqui, de Marau, e vários outros colegas, né, o sensei Rafael, enfim. E fui fazendo uma amizade muito boa com eles, e aprendendo bastante, e vendo que ali tinha uma escola. Como o sensei tem a escola aí também, né, que seguia esses fundamentos do karatê do homem com gravidade, que eu costumo falar isso, né? Isso aí já trago uma terminologia da minha área da psicologia, da psicanálise, porque faz diferença. Totalmente. Isso biomecanicamente, existencialmente, Existencialmente. faz diferença. Uma pessoa que não tem seu centro, que não tem a gravidade, né, é uma pessoa que ela, digamos assim, chega uma ventania, leva ela para longe, né, arrasta. Então, realmente, a gravidade é o que nos mantém, né, como um observador, né, diante da ventania que está na nossa frente. Né? Bom, voltando à questão do ego, né, existem várias conceituações em relação ao ego. Né? Nas tradições espiritualistas orientais, principalmente, a referência ao ego é muito diferente de alguns conceitos da psicologia. Então, só para esclarecimento, né, realmente o ego não é o nosso inimigo. O ego, ele atua a nosso favor quando nós conquistamos o nosso ego, quando nós reconciliamos com ele, né? E aí realmente ele passa a ser o nosso aliado. Agora, o ego, quando ele é imaturo, o ego, quando ele é frágil, leva o ser humano a fazer tudo que a gente está vendo aí, né? Desde essas besteiras todas que a gente vê, né? Essa disputa, essa competitividade, né? É que é o mesmo, né? Esse desequilíbrio, né?
pela busca do poder, né, é quando a pessoa tem um ego imaturo, um ego infantil, né, que ainda precisa evoluir, né? Bom, a outra questão que eu penso que é muito importante no karatê, que eu vejo que está perdendo muito, sensei, é a ritualística, né? É muito triste você ver hoje um dojo, as pessoas vão chegando com som altíssimo, uma música, uma música que afeta a nossa organicidade, né? É ruído, né? E as pessoas chegam, não fazem o ritual, vão chegando, vão cumprimentando e aí treinam, né? O treino que eles chamam hoje de karatê moderno, né? Enfim, aí acaba o treino, enfim, a ritualística praticamente está morrendo, assim, né? E eu vejo o ritual como um ponto de conexão, o ritual de início e final de aula, um ponto de conexão, né? Onde a gente sai do nosso mundo, do nosso cotidiano e adentramos um mundo sagrado. Essa sacralidade perdeu nos dojos, em função dessa modernidade, né? Que busca, através do imediatismo, né? Resultados. Uma delas, o resultado da competição, né? Ou da, não sei, né? Então, tá acabando, está morrendo isso, Sensei, que eu acho que não é só uma questão de formalidade, mas é uma questão de você entrar em conexão com esse mundo, né, que é o dojo, esse microcosmo que é o dojo, né, onde a sacralidade se manifesta ali dentro, né, Sem onde dúvida. há respeito, onde há harmonia, onde há humildade, gestos, né, de reverência, coisa que se perdeu, está perdendo. Muito Sim. triste. Eu gostaria só de. Ficou uma coisinha aqui que eu estava pensando quando tu falou, Sensei, sobre a disputa, a competição e as pessoas meio não se entendendo, né? E isso gerando mais conflito e mais confusão. E o ego também tem esse lado negativo, né? Por conta dessas questões, né? Sem dúvida, né? O ego, a princípio, ele é imaturo, não tem outro jeito, né? A gente nasce e aí para desenvolver e aprender é um processo, né? Inclusive a identidade de um adolescente, o tempo todo ele vai querer contestar para se identificar e ele assumir a autoria do seu ato, porque ele não vai ser, entre aspas, usando uma analogia aqui, um ponto escravo de seus pais. Faz parte ele passar por um certo período de rebeldia, né, para que possa se estabelecer. E ele testa os limites dos pais até que ponto você confia e ama em mim, mesmo sabendo que eu posso errar, porque eu preciso errar para sentir, fui eu que fiz, né? A criança cedo faz o cocô e já joga na parede, vem trazer de presente pro papai e pra mamãe, até aprender que tá, é um presente, mas é um cocô e tal, enfim, né? Isso aí a gente estuda muito no desenvolvimento dos ciclos de vida infantil e tudo mais, né? A questão do desfraude, que os pais muitas vezes não têm muita paciência com isso, a gente lida com isso. Não tem manual para ser pai e mãe, mas dá para dar uma pesquisadinha, aprender algumas coisas que vai te ajudar muita coisa e vai evitar muito probleminha aí no futuro. Mas então, eu fiquei pensando, né? Um dia eu fiquei pensando, eu falei, puxa, mas é tanta disputa, né? Eu acho que às vezes eu posso poupar meu ego de muito trabalho. Porque assim, por que eu quero que tanta gente concorde comigo? Né? Por que me afeta tanto quando alguém discorda de mim? Né? Então significa o quê? Olha, você tem um jeito de perceber e fazer as coisas, desde que não esteja me afetando diretamente, né? Enfim, de uma maneira absurda, né? Ou causando prejuízo a outrem, né? Nós vamos nos entendendo e tá bem você seguir o teu caminho desse modo e eu tô bem seguindo do meu modo. Mas nós nos sentimos, mas o problema é o narcisismo, né? Nós nos sentimos muito afetados. Então essa ferida narcísica nós perdemos né? Nascemos e perdemos o paraíso do útero, né? Não tinha nem que mamar, não tinha nem que fazer, né? Não sentia nem o vento, tava lá, né? No zen, nirvana, no nirvana, né?
Então há quem fale do trauma do nascimento e tal. Bom, mas não tem jeito, né? Como o pai que a filha falou assim, ganhou um pincher do pai, e aí o pai falou, mas nós vamos ter que cortar o rabinho dele, né? Ah, pai, mas ele vai chorar, vai doer, eu não quero que ele perca o rabinho. Não, filha, fica tranquilo, eu corto bem devagarzinho para ele não sentir nada. Não tem. Tem interrupção, a descontinuidade, o nome já diz, descontinuidade, então tem uma interrupção. Né? Então por que para nós é tão difícil lidar com esse buraco? Né? Porque esse buraco é só buraco. Porque quando nós aprendemos, e aí a linguagem da psicologia, da psicanálise, enfim, ou de outras abordagens, que é a pessoa ter tolerância a uma certa frustração. Né? Então nós vamos lá, demos 100, o Izuki, Gyako, Maguiri, ou o Uramawashi, tem golpes que são mais difíceis para um do que para outro, na sequência não encaixa um golpe com o outro, né? Então, assim, no Rensoku Asa, né, por exemplo. Então, você tem mais facilidade no Rensoku Asa do que em outro, porque a sequência de golpes, nesse você vai bem, numa mudança vai mais difícil. Então, mas você está indo, você está caminhando, e aquilo também vai as dificuldades que a gente abandona, elas não vão se tornar aprendizado. Se eu faço sempre a mesma coisa, eu não vou evoluir. Né? Então, assim, se alguém não me aceita, ou se de algum modo não me aceita, não é nem pessoal, é porque o caminho é distinto. Eu acho que a gente tenta unificar, né? Unificar nações, Numa família nasce 5 filhos, cada um é de um jeito. Pois Quem é que explica isso? Os E pais aí, são os mesmos. eu estou lembrando de um texto que eu coloquei, né? Que é muito essa coisa mesmo da imposição, sabe? Existem pessoas que ficam discutindo técnica. Ela acha que a modo dela é a correta, né? Uhum. E quer que a gente engula a goela abaixo, que ele está certo, né? É uma pessoa que não vê que aquele golpe funciona, por quê? Porque é um cara que tem quase 2 metros de altura, né? Uhum. Não precisa... Eu tenho 1,65 m, Sensei. Uhum. Jamais, Uhum. né, que ele prega vai ser acessível a mim, né? Mas a pessoa não observa, né? Parece que existe um véu, né, que Um tira embotamento, né? Um embotamento. o embotamento, né? A pessoa ela se fecha na realidade dela. Tanto é que Sensei Sagara dizia, né? Sapo de poço ignora o oceano. Então, É bem por aí, é bem por aí. É. tem até aquele pensamento samurai que diz assim, né? Não ver a árvore, somente a árvore, mas ver a montanha que está no fundo, né, da Uhum. floresta. Né? Os Então, Koans são fantásticos para isso, né, Ceci? Os Koans são fantásticos. e é triste, por exemplo, hoje mesmo eu recebi de um aluno, né, de outro lugar um comentário, sabe, dizendo, validando apenas uma federação, desconsiderando as demais. Né? Uhum. Como se essa federação, por ser reconhecida pelo MEC, é a única, é a válida, que os demais estão na ilegalidade. Poxa vida, isso no Karatê não deveria estar, né, Sensei? Com Uhum. tantos princípios, com tantos ensinamentos que pregam, né, a harmonia entre os seres humanos, e a gente vê isso se aflorando cada vez mais, né? Sim. Hoje, eu já saí de muitos grupos da internet, por quê? Justamente por essa falta de respeito e sensibilidade às diferenças. As pessoas não toleram mais quando elas são colocadas na parede, quando são contestadas, né? E assim, se está participando de um grupo, tem que estar aberto e receptivo a ouvir, né? Como o senhor disse, né? Sensei Matida disse muito bem, né? Você tem Sim. que ir, né, de onde o adversário está vindo, né? É. E a outra coisa que o CC tinha falado era sobre, que eu falei sobre a disputa, o poder, o CC tinha avançado mais um pouquinho, eu estava tentando me lembrar agora. Mas, enfim, o desafio dessa possibilidade, porque todos nós temos pontos cegos, sem dúvida nenhuma, né? Quem não tem nenhum ponto cego já acha que aprendeu tudo, já sabe tudo.
Então, assim, é complicado. Eu acho temerário porque, claro, você tem um caminho, nós temos um caminho. E nesse caminho a gente faz uma interlocução de entre áreas distintas de conhecimento. Quanto mais você bebe de uma fonte, de outra, e você pode fazer essa interlocução com diferentes áreas do saber. E isso vai beneficiar a predominância do seu percurso pessoal, profissional que você escolheu. Né? Eu vou ser um sensei, eu vou ser um psicanalista, eu vou ser um advogado, eu vou ser, não é? Então, assim, eu mesmo, assim, vejo que muitas vezes me surpreendeu a descobrir que eu sabia de coisas que eu não tinha ideia até o momento que eu encontrei alguém de uma outra área, né? E que de repente começou a me questionar. Eu falei, eu não tinha pensado nisso por aí. E até me fez um bem ao meu narcisismo, ao meu ego. Eu falei, poxa, eu tinha investido isso aqui, mas eu não tinha sido desafiado ainda para trabalhar nesse campo. E quando eu me lancei, e aí eu falei, não, e agora? Agora eu vou tomar um nocaute aqui, né? Vai ser complicado. Mas se o Mike Tyson já foi nocauteado, o Holyfield, quem sou eu para não ser nocauteado? Né? Então, vou avançar, vou arriscar. E depois da queda, só pode ter uma coisa: se levantar. O que mais de pior pode acontecer? Quem não se arrisca não avança. Quem não avança é porque não aprende. Né? Então, assim, eu não vou me expor, porque está priorizando a vergonha. O que é a vergonha? No próprio Édipo, a vergonha. Olha só, o Édipo, na vergonha, o que ele faz? Ele fura os olhos. Né? No conto de Sófocles, ele fura os olhos. Ele não sente culpa. Ele sente vergonha. A vergonha, ela é um imperativo categórico, como diria Kant, né? A vergonha é um imperativo categórico que nos paralisa. Nos paralisa totalmente. Porque ele não sente culpa, ele sente vergonha por tudo que ele fez a Tebas, que é a cidade onde ocorreu tudo que ocorreu, né? E o modo como ele acabou se relacionando com uma pessoa que ele não tinha nem ideia de quem era e tendo 2 filhos com ela. Uhum. E ele sente vergonha, ele pega o broche dela e fura os olhos. E ela acaba tirando a própria vida, né? Ele está preocupado com a imagem dele. Por isso ele sente vergonha. Porque se ele sentisse culpa, ele iria procurar algum modo de reparar o dano, de reparar o prejuízo. E esse modo, mais do que sanar um dano ou um prejuízo, que é super importante e legítimo também, esse chamado de responsabilidade, um termo melhor do que culpa, porque culpa também é paralisante, né? Mas é um freio, sem dúvida, é um freio. Te remete a um arrependimento, mas também te remete a uma reflexão. Né? O que eu preciso aprender para me sair melhor na próxima etapa, no próximo desafio? Por que eu perdi isso aqui? Aonde eu me perdi nisso? Né? Aonde eu pequei? Porque a palavra pecado vem do latim, significa o quê? Pecar. Tirando todo esse moralismo que existe, e não cabe a mim questionar a legitimidade do pecado em termos religiosos, que tem o seu fundamento sem dúvida nenhuma, mas a palavra pecado vem do latim, a etimologia significa perder o alvo, errar, perder o marco, errar o alvo. Pequei. Portanto, se eu errei, perdi o marco e errei o alvo, eu preciso estudar melhor o que está em jogo na complexidade dessa problemática e traçar uma outra estratégia, uma outra forma de lidar com essa questão. Então, veja, o ego está aqui, mas com uma consciência melhor estabelecida. Né? Ele se desenvolveu. E nós estamos falando através de quê? Da linguagem. Se eu pegar um guardanapo, o que é um guardanapo? Guardanapo é um pedaço de papel em que a gente utiliza na mesa para limpar a boca. Né? Faz parte de uma cultura civilizada que se senta à mesa com prato, com talheres, enfim, para se servir e comer de uma maneira mais civilizada. Mas se eu pegar esse guardanapo e levar para os aborígenes lá da Austrália, eu não sei nem se eles vão saber o que é um pedaço de papel. Eles sabem o que é uma folha. Mas guardanapo é um simbólico, é um sentido. É como o Kyodô.
é interessante porque a gente vê tanto meme, né? Eu diria assim, outro dia eu vi um que eu achei até bonzinho. A gente vê muitos bonzinhos, né? Ah, Se conselho fosse, não me dê conselhos. Eu já tenho um monte deles e não sei o que fazer, né? ah, Então, olha só. Aí eu digo para a pessoa assim, eu estava falando do Kyodô, né, para falar a diferença do guardanapo, que eu estava fazendo essa analogia. Se eu pego um Kyodô, se eu chego para alguém e digo assim, quantos movimentos você imagina que eu faço em 50 segundos? As pessoas não têm noção do que é 50 segundos. Quantos movimentos? Eu estou falando movimento, não estou falando nem Kyodô. Estou falando movimento, porque Kyodô, tem Kyodô com 2, 3 movimentos. Né? Quantos movimentos tem um Kyodô? Depende. Né? Então aí a pessoa fala, uns 5, 8, 10. Aí você apresenta lá um kata. Dos Heians mesmo. Que são muito complexos, parecem serem simplesinhos, mas nada é simples no karatê. Né? Tudo tem a sua profundidade. Aí se você for fazer um Kankudai, então, né? São 65 Kyodós, mas e movimentos, então? Que dura 1 minuto e meio, 90 segundos. 90 segundos as pessoas, 90 segundos não é nada. Mas vai aguentar 2 minutos de luta para ver como é que é. Você não vê a hora de acabar, dependendo do teu condicionamento físico e da habilidade do teu oponente, né? E do modo como você está preparado para encarar aquela peleia, como a gente fala aqui no Sul, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Aí você chega e diz isso e as pessoas acham, nossa, mas você está se achando. Né? Você acha que pode fazer tanto? E ela não viu ainda você demonstrar os movimentos que tu faz. Os katas, nada. Você está se achando, nossa, você está bem, então. Aí você fala, não, eu posso te mostrar isso agora. Outro dia eu fiz eu acho que eu cheguei a lhe mandar, né, uma relação de um relatóriozinho pequeno de alguns exercícios que eu fiz físico, sim, né? E sim. aí assim, aí eu mandei para alguém, um colega, e ele falou, nossa, mas você tá bem, hein? Nossa, mas eu senti um certo assim, tá se achando e tal, né? Aí eu falei, nada, acho que nem isso, talvez, acho que é mais, pode ser, mas acho que não, eu acho que é mais assim, um despreparo mesmo, uma ignorância no sentido de ignorar a possibilidade de Ah, que, tá né, aqui. que eu estava falando dos memes também, porque assim, as pessoas não têm paciência de ouvir, pesquisar, compreender, trabalhar, tem que ter gravidade. O homem sem gravidade não vai entender. É aquilo que Parece eu muito, falei. parece um pensamento muito complexo, muito profundo, muito impossível, muito no ideal, e o karatê traz isso dentro de uma realidade. Você fala, é possível isso. Não estou dizendo que é só o karatê, muitas outras artes, muitas outras formas, mas o karatê traz isso de uma maneira em que nos remete de volta para o corpo, de um modo em que a gente está atento a uma espécie de meditação, eu diria, não sei se o sensei vai concordar comigo, mas a gente tem que estar focado, concentrado e ao mesmo tempo, né? Enfim, um pouco por aí, assim. O senhor falando tudo isso, me vem a palavra reatividade, né? Uhum, As pessoas reagirem de forma impulsiva, tomada pelo instinto, digamos assim, né? Porque, na realidade, a prática consciente do karatê, né? Onde a gente treina golpes violentos, golpes poderosos. uhum, Eu até brinco, né, que a gente treina tanto aquele golpe poderoso que a gente nunca vai aplicar em alguém, né? Mas a uhum, gente coloca toda a nossa determinação, toda a nossa motivação em busca desse golpe. Mas a uhum, gente, paralelamente, a gente vai trabalhando a consciência de que esse golpe pode machucar e que não é legal usar. Né? uhum, Esse é o paradoxo do karatê. Né? uhum, Qualquer arte marcial que tenha um intuito pacífico, né? É de você exercitar tantos golpes a ponto de você realmente se conscientizar de que não vale usar esse golpe em alguém, né? Então, eu vejo nisso a prática do karatê, onde nós, né, entramos em conexão com o nosso poder de agir diante das dificuldades, né? Mas não de uma maneira reativa, uma maneira impulsiva, mas reagir com sabedoria. Então, eu vejo que tanto é que no meu logotipo do Karatê tridimensional,
Eu coloco 3 virtudes a serem cultivadas: a virtude da gratidão, a virtude da compaixão e da sabedoria. Que, na realidade, a sabedoria é o resultado dessas 2 virtudes, gratidão e compaixão, né? Então, a sabedoria realmente é o freio para que nós não sejamos pessoas violentas, pessoas estúpidas, pessoas manipuladoras, egoístas, né? Então, Sim. eu penso que treinar karatê é um processo de esvaziamento. Você vai treinando, treinando e vai se aproximando daquele conceito de vazio que o Sensei Funakoshi tanto falou, né? É que nem um bambu, oco por dentro, mas com uma resistência muito grande, né? E flexível, né? Eu penso que um ser humano, quanto mais ele se esvazia, mais ele se fortalece nesse sentido, Sensei. Esvazia de todas essas tendências que hoje a gente vê no mundo, né? Das pessoas buscarem ser melhores que as outras, utilizando das piores formas possíveis, né? De ação. Sem dúvida. Eu sou praticante do budismo tibetano e do budismo zen. Eu fiz alguns retiros, estive na Índia também. Adiei meu retorno, isso em 98, 99, e era para eu voltar e ficar lá uns 15, 20 dias. Adiei meu retorno 2 vezes, fiquei quase 2 meses lá, até que recebi o ultimato da mulher, falou: você vem, eu não precisa voltar mais. Mas também era esse o time mesmo. Acabou sendo, de uma certa forma, em algum momento eu pressenti que eu tinha que ficar mais. E ela entendeu isso também, e baita companheira. E, e não teria outro momento. Eu não tenho por que voltar mais, não tive por que voltar mais, não sinto vontade de voltar mais. O momento foi vivenciado naquele momento e foi muito, muito impactante e muito significativo, né? E 14 horas por dia caminhando, comendo tigela de arroz e lavando a tigela de arroz de uma cuia, lavando com a água e tomando a água suja daquela tigela de arroz que estava lavada. Suja em termos, né? Suja do arroz que estava ali, porque a água fica suja da comida, mas você tem que beber porque aquela é a água que tem, né? E várias outras coisas durante a rotina, durante o dia e a caminhada que a gente fazia, né, em círculo, um seguindo cada passo, procurando estar sincrônico com o passo do companheiro que estava na frente, quando tocava o mokta, depois de um... O mokta é um aparelhinho de bambu, que quando se bate ele faz um barulhinho, mais ou menos assim, né? Como se fosse um pássaro cantando, não saberia identificar, mas é um som sonoro. É sonoro e é um alerta ali, né? E tem o bambu também do mestre, que de vez em quando te dá um toquezinho na cabeça, assim, para saber onde tu tá, né? Então a gente medita de olho fechado. E aí quando toca esse mokta, depois de 1h40, 1h30, 2 horas, isso vai avançando. Começa com pouco tempo. Os retiros são de um mínimo de 14 dias, podem chegar a mais tempo, né? E aí você se levanta e depois senta de novo. Você não sabe se a sua coluna está pegando fogo ou se ela está congelando. Chega uma hora que você sofre assim uns surtos meio esquizofrênicos. Você sai do corpo, volta, pensa em um monte de coisa, até que você chega. Para chegar nesse centro, nessa espinha dorsal e sentir o teu cóccix ali na base e a sua respiração o tempo todo buscando foco. E aí quando você tá mais assim, depois de muito trabalho, mais aí você volta para o mundo, né? Outra pessoa, Outro olhar. os sentidos todos ficaram por esse tempo com mínimo quase nada de estímulo, né? Do sentido tátil, do sentido do olfato, do sentido auditivo, né? Então realmente é uma desativação de todos os sentidos. É uma desativação. E os pensamentos vêm e vão, e a ideia é que a gente não lute contra eles, mas saiba que eles vão vir, eles vêm e vão aos milhões, aos milhares e aos milhões. De onde vêm,
para onde vão a gente não sabe. Enquanto a gente está na experiência da vivência, do exercício do viver, né, nos desafios da relação com o outro, da relação em várias áreas de atuação, trabalho, família e tudo mais, há um trilhamento na nossa memória, evidentemente. Ninguém tem personalidade ou identidade sem memória, né? Tanto que a gente vê aí o Alzheimer para dar a prova disso, né? Então, o que é prioridade na minha vida, né? De novo, a gente volta à questão da raiz, né? Da base, do centro de gravidade, do homem com centro de gravidade, que passa por toda essa anatomia, todo esse sistema anátomo-morfofisiológico, né? Então, e cultural, e da linguagem, porque sem linguagem, é a linguagem que gera cultura e que nos faz essa mediação com a realidade. É evidente que nós gostaríamos de ser perfeitos, como são as abelhas, ao fazer uma colmeia simetricamente, dá inveja a qualquer arquiteto, ou uma aranha quando faz a sua teia, perfeitamente, com uma habilidade ímpar, né? Rubem Alves retrata isso muito bem em alguns textos dele, falando dessa métrica da natureza, né? Do instinto. O instinto é perfeito, mas nós não somos assim. Tô com sede, mas é de água? É de vinho? É de água de coco? É de cerveja? É sede de vida? É sede de amor? É sede de atenção? Eu tô com fome de quê? Tô com sede de quê, né? Então, nós temos essa incerteza do objeto que vem a nos satisfazer. Por isso nós somos seres eternamente insatisfeitos. Perfeito. E por isso nós somos seres de movimento. E o Karatê nos dá essa condição de muito movimento. E sem movimento, a gente está rígido, e a rigidez é a morte. Ainda bem que somos imperfeitos, né? Incompletos, imperfeitos, Heidegger, é o desejo. Né? Tem uma frase somos muito desejantes. Legal. Sim, tem uma frase de Heidegger, muito citado por Rolando Toro, o criador da biodança, né? Heidegger é ótimo. Heidegger dizia: viemos muito cedo para os deuses. Não, viemos muito tarde para os deuses e muito cedo para o ser. Somos uma obra inacabada, né? Então nós transitamos, né, nesse movimento onde estamos aqui nesse mundo, né? Se a gente tiver o livre-arbítrio, né, de aprender com as experiências, por mais dolorosas que sejam. Né? Um conceito, sem dúvida, um conceito, já que tu falaste de Heidegger, um conceito muito caro a ele e também a psicanálise, quem foi buscar isso com ele foi Lacan, que fez um retorno a Freud, é o conceito de Dasein. Dasein é o ser aí. O ser aí sempre por vir, sempre por vir. É o devir de Heráclito, não é? É o devir de... O vir a ser. Do vir a ser. É o devir, o ser aí, que é o conceito de Heidegger, tem a ver com o vir a ser do Heráclito, que você nunca atravessa o mesmo rio duas vezes. Não tem como. O rio não é o mesmo, o seu estado de espírito não é o mesmo. Eu digo isso muito para os meus pacientes. A gente acorda bem, cantando, feliz, recebe um telefonema, pode desabar. Dependendo da notícia que alguém te der, ou com a pessoa com qual você se fale, que tem gente que também é muito negativa, né? Ou a pessoa está passando por uma fase difícil também, depende da sua fragilidade, de como, né? Então, onde está teu centro? Para onde está direcionada a tua energia? Você tem um norte na tua energia? Na tua... algum propósito aí mais teu? Né? Não, veja, independente da pessoa ser presidente da República, presidente do STF, ou sei lá, assumir qualquer cargo mais assim, são questionamentos existenciais. Nós somos seres angustiados e pagamos com o preço do mal-estar na cultura, como disse Freud, né? Em sua obra-prima ali, desse trabalho, em que a gente paga um preço, porque a gente não responde a esse instinto de perfeição que tem a aranha, que tem a abelha, né? Que faria inveja a qualquer arquiteto. A gente faz, né? E nisso vale o processo. Porque se valesse o resultado, sem dúvida nenhuma, a aranha, a abelha e sua obra estaria nos superando de longe. Um bebê até os 6 meses de idade, um macaco, o bebê com 6 meses, o macaco tem 1 ano, o macaco está na frente em termos de instrumentalização. Não é? Porque os animais já nascem em pé, já nascem pronto.
nós ainda temos que desenvolver o caminhar, o processo de mielinização dos neurônios, ainda vai demorar, vai se dar lá pelos 3 anos e meio de idade. E aí que nós vamos começar a ter as conexões sinápticas mais ativas. Até então, as conexões sinápticas elas vêm por zonas erógenas, por partes, devagar, né? E até se formar o organismo como um todo. A gente nasce aquele 3,5 kg de carne e a gente vai se desenvolvendo à medida que vai sendo falado pela mãe, pelos cuidadores, por quem está em volta, pelo ambiente. Isso vai nos acolhendo e nos constituindo. A gente aprende a ser humano com outro ser humano. Não tem a história dos homens dos lobos, dos meninos lobos que foram perdidos na mata e depois foram tentar recuperar, mas não conseguiam nem botar ele sentado direito à mesa. Por quê? Porque foi fechando essa espécie de portais que nós temos na nossa constituição fisiológica, e aí a gente não aprende mais, não tem como aprender, porque fecha, e aí a gente fica, não tem como, não é que não sabiam falar, eram analfabetos, eles não sabiam se portar como humanos, eles se portavam como bichos. Para você ter uma ideia, o quanto que houve um caso aqui na minha cidade que a minha avó contava Sim. de um casal de imigrantes, né, de Okinawa, e, e tiveram uma criança com aquele problema de pele, dos pelos, que Muito pelo. muito pelo, né? E alegaram que foi uma praga jogada pela. Porque, na verdade, era um casal de amantes, né, que fugiram. E, segundo o que a minha avó me contava, era que, quando estavam no navio, a mulher traída disse: Olha, quando vocês tiverem um filho, vai nascer macaco. Né? Ah. E, e essa criança foi tratada como um macaco. Né? Uhum. Uhum. E que, quando tiveram que fazer o alistamento militar, não dá, porque exigiram a presença do menino, né? E o menino cresceu em condições de abandono, fragilizado, com o corpo bem desnutrido, né? Porque ficou escondido na chácara onde morava. E Sim. praticamente parecia um macaco, não sabia nem sentar direito, né? Enfim, você vê como que realmente é esse processo mesmo, né? O Uhum. quanto que a falta de um relacionamento que haja afetividade, que haja cuidado, que haja atenção, ela reflete na formação da identidade da pessoa. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Você cresce conforme você é tratado no meio, no ambiente. Né? Isso está relacionado muito com as figuras significativas da nossa infância. Sem dúvida. E uma outra questão, olha, já deu tempo, mas que pena, dava para a gente conversar mais uma hora aqui. Mas Mas assim, nesse exemplo que tu falaste agora, só rapidinho, eu acho que é isso que tem a ver com o karatê também, né? Os valores ali que são passados, a linguagem, né? Os princípios e na formação, isso é muito importante, ter essa confiança. O karatê nos dá muita confiança, muita segurança de que a gente vive numa comunidade humana, né? Eu acho que é essa relação de humanização, quando você tem num dojo que o sensei respeita os fundamentos do Dojokun, do Nujikun e do tripé, né? Kihon, Kata, Kumite. E o sensei é uma pessoa preocupada contigo e com o trabalho que ele faz. Ele tem aquilo um percurso de vida, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Levar um dojo à frente, tomar a frente do dojo e levar por tantos anos. Então a gente só tem a te parabenizar e te agradecer por esse trabalho de cidadania, de levar todos a uma integração de pessoas que, sem dúvida nenhuma, vão se sobressair, seja lá em qual área profissional forem atuar, porque são princípios e valores que nos edificam o ego, né? E na relação com o outro, isso é fundamental. Então, gratidão, os. muito obrigado, meu amigo Eli. Realmente, eu não exagerei quando me referi à sua pessoa, ao ser humano que, que você é.
né? Porque a gente sabe, a gente capta, mesmo à Uhum. distância, tá? Verdade, verdade. Eu também Você- acredito nisso. Eu acompanho o teu trabalho, quantas vezes você já me mandou teus textos científicos, né? Muito interessante, tá? E com certeza isso contribuiu muito para mim, para eu poder ampliar o meu olhar sobre as coisas, né? Realmente, hoje eu fico muito satisfeito comigo mesmo quando alguém me diz assim, Sensei, com todo respeito, né? Mas isso que o senhor está fazendo, eu aceito, eu aceito. Hoje eu aceito. Eu posso Sim. dizer que quando o meu ego era muito infantil, eu não aceitava, né? Eu partia para a discussão tentar convencer. Hoje eu me recolho, vou ver meus vídeos de novo, e se realmente tiver algo errado, eu tenho que me curvar, né? E assim a gente vai aprendendo na vida e vai aprendendo no karatê, né? Então é isso. É, entre Te tantas qualidades, entre tantas qualidades, eu destaco a sua generosidade, que a gente, todos nós sabemos que você tem essa humildade, essa generosidade, e que isso vem só ao encontro de nos dar esse exemplo para buscar evoluir, né? E eu acho que é isso, né? Saber que cada um tem seu caminho. E no karatê a gente tem encontrado muitos exemplos e isso é uma coisa que me seduz no karatê, a generosidade, a amizade, valores e princípios de respeito. Mesmo que a gente não compreenda muito bem o que está acontecendo ali com o outro naquela relação, pô, o que esse cara tá. Mas e aí? Não importa o que ele está passando, importa que eu sei que ele está num caminho que eu sei qual é esse caminho, ele está no caminho, né? Está no caminho. Uns estão um pouquinho adiante, outros estão um pouquinho atrás, mas todos estamos num caminho de buscar a verdade com o coração. Verdade. Os. E isso tudo vem de uma linhagem, graças a Deus. Sensei Sim, Sagara, falecido, depois Senpai Nakama, né? Ambos, pessoas de grande coração, generosidade, pessoas que compartilham conhecimento sem medo, né, de sim, compartilhar, né? sim. Então, a gente vivendo com essas pessoas, a gente tem que aprender, né, Eli? Sim, sim. Eu aqui no Sul eu só tenho a agradecer também, muitos nesse sentido também, né? E a gente tem sido. A federação sempre trouxe, através aí do CC Alfredo Aires, pessoas muito significativas do karatê no Brasil, né? E eu fico assim pensando, será que a gente fica deslumbrado, né? Ó, agora vem o Sensei Matida, agora vem. Mas assim, tá todo mundo ali prestando atenção para tentar aprender o karatê, mas não só no sentido de bater ou derrubar alguém, né? Como o Sensei Watanabe agora, que falecido, né? Saudoso Sensei Watanabe, querido, mas que trouxe também o tempo todo esses ensinamentos, Sensei Tanaka também sempre vindo aqui, Sensei Nagamine, né? E vamos ver agora, né? O Sensei agora com essa perda do Sensei Watanabe, né? A gente ainda está sentindo isso tudo, né? Mas o karatê tá aí, o karatê é muito maior que o ego de qualquer um de nós, né? Com certeza. Muito bem, gente. Boa noite, vocês que nos acompanharam, tá? Essa live vai ficar aí no meu canal do Instagram e também vai ficar no YouTube e no Facebook, ok? Muito obrigado. Até a próxima terça. Boa noite, obrigado mais uma vez, Sensei. Abraço.